sendo que esses produtos não exigem rotulagem e também não tem nenhuma forma de o quê? Aquele alface, aquele tomate, aqueles hortifrutos todos bonitos. Eu estou contaminado ou não estou contaminado? Por isso que nós temos que tomar cuidado em nossa casa, né? Cada um. Você não tem. O que me mostrou ontem foi isso, que me deu os caso, esgoto todo do bairro está caindo lá no meio da. Mas 5% das hortaliças é assim. Mas vai ficar mais no chão. E observe o seguinte, o que acontece é a falta de controle mesmo. Eu diria que, no caso do nosso país, seria a questão de saneamento básico. Né, o controle de água. Por que ele tem que controlar a água na nossa cidade? Vê a informação que a água que a fonte passou. Justamente. Essa semana também passou a contaminação por agrotóxicos no leite materno. Não sei se vocês acompanharam. Que a mãe trabalhava na lavoura, então ela se contaminou e aí, consequentemente, né, foi níveis assim altos e aí estava contaminando leite materno. Então imagine, leite materno. E a gente então, mas assim, não falam tanto de cuidado de ambiente, cuidado de secretário, porque se perde tanto esse controle e na realidade a culpa é do sistema. Eu diria assim, cada um de nós tem uma contribuição e o próprio sistema administrativo, político, o poder econômico, na realidade, não tem o quê? Vamos supor assim, fugiu a palavra, não tem interesse político para. Por quê? Porque a história do nosso país, né, é um país subdesenvolvido. Se a gente comparar, por exemplo, o Japão agora, ontem estava passando no jornal, teve essa catástrofe toda. Com menos de 6 a 7 dias, eles já construíram a pista que foi devastada. Aí fica até Varela fazendo crítica. Então, o que acontece? A política deles, você vê, não parece ontem passou a estrada. Então, na realidade, é todo um interesse político, social, econômico que tem. Então, porque aí o que acontece? Todo mundo está falando aí, né? O planeta. Mas aí o que eu tenho feito para contribuir? Quantas coisas a gente vê aí? E a gente sabe que na unidade de alimentação, os impactos que também levam o lixo produzido, a quantidade de lixo produzido dentro da unidade de alimentação, o óleo produzido, dentro os descartáveis produzidos. Então, o que é que eu estou fazendo dentro da minha unidade para estar revertendo isso? Estou conscientizando ou não estou conscientizando? Quem tem que fazer? É o pessoal da cozinha ou aquele povo que... Eu acho que todo mundo, porque olha só, a gente sempre fica falando assim, quem é que tem que fazer? Foi aquela história que eu passei para vocês há tempo, você lembra? Alguém, ninguém, todo mundo e qualquer um? Lá na empresa tem um tanque. Tem uma empresa que recolhe o óleo lá. Bota na açougue. Eles levam a bombona e colocam. Quando é de 15 em 15 dias, né? Tem o prazo, tem o prazo. Tem lá na Central, dia também, as partes. Aí eu falo assim, E eles dão kit de limpeza. os outros materiais, papelão, plástico, vidro, o que é que eu estou fazendo dentro da minha unidade com esse volume? Tem uns Tem a terapia ocupacional, chama. Terapia ocupacional. Então, esses vidros de leite de coco, Vai pro artesanato, essas coisas. algumas, elas trabalham, né? Mas eu acho que é bem maior a quantidade, a descartável mesmo. Mas a demanda é tão... copo que a gente joga fora, porque a maioria você usa como descartável, né? Tem sacos de lixo, o fardo assim, saco cheio até a boca. Só de Lá na Cetrel, a colega de lá, ela faz o recolhimento do óleo da área e trabalhou o pessoal, todos os funcionários da fábrica, que tem o resto de óleo em casa, leva e bota. E eles dão o kit depois da limpeza, né? Aí a empresa Lá dão um kit de limpeza pra Porque geralmente as empresas pensam que o óleo é a matéria-prima para a fabricação de sabão. É uma fábrica de sabão mesmo. Justamente. Então, o que é que eles fazem? Tanta quantidade de óleo doado, você recebe depois. tira de exaustor, não serve. Serve para isso. Eu acho que ele purifica aquilo
da reciclagem. Então eu pergunto aí, o que é que nós estamos fazendo? Então fica a reflexão. Então o que é que eu poderia fazer? Oi? Na nossa casa. É igual coisa da dengue, né? Porque eu falo assim, gente, às vezes, nós nunca paramos para pensar, será que o volume produzido em minha casa, vamos partir do pequenininho para o grandão. Às vezes o volume que eu estou produzindo de lixo na minha casa está muito ou está pouco? Muito lixo, muita produção de lixo. Então, nós precisamos fazer essa reflexão. Aí partindo para a unidade, olha o volume de lixo na produção de 50, de 500, de 1000 refeições, de 2000 refeições. Então o que é que eu posso fazer? Qual é a campanha que eu posso fazer? Posso fazer? Pode. Agora às vezes a gente não faz. Política financeira da UAN. Aqui já teve até um exemplo na sala, o exemplo de Elma, né? Que a empresa dela em Minas, que manda todos os gêneros, exceto os hortifrutis, né? Então aqui ele tem a política que eles dão o quê? A autonomia para comprar esses hortifrutis. E caso ocorra um atraso na entrega, eles também têm autonomia para comprar na escola. Então, cada empresa tem uma política de compra. Tem empresas aí que você tem que discriminar. Por isso que a gente precisa dominar bastante nossa área, porque quem vai comprar não tem nada a ver com alimentos, nem entende de alimentos. Então, se você vai querer comprar um arroz e colocar na lista de compra arroz, então quem vai comprar, quem não entende, vai chegar lá no supermercado ou lá no fornecedor, comprar qualquer tipo de arroz. Então, você não informou se você quer arroz parbolizado, se você quer arroz integral, tipo A, tipo a classificação. Então, isso aí é o que? A designação do produto. Então, vá lá e compre o que? Outro produto assim, açúcar. Então, você não identificou que tipo de açúcar você quer, as características do produto. E o setor de compra vai chegar lá, vai comprar o açúcar mais barato e vai trazer para você. Agora, Ana, me diga uma coisa, como é que eu não chega? Então, por exemplo, a política de compras de lá, a gente passa o pedido, passa o cardápio, olha a quantidade, e aí passa a menina que é do casal PDCG, ela olha o preço de alguma, se eu tenho que fazer uma multiplicação, assim, de quantidade, que a gente usa na unidade, e aí ela fecha, ela exporta o pedido da gente. Depois a gente vai, se tiver que fazer um cancelamento que não faz mais, aí a gente pede cancelamento, ela vai entender lá se ela quer ou não falar. Só que assim, existem marcas que hoje algumas empresas, eu sei que GR, a própria Sodexo, elas não faz preços, então troca o copo, uma péssima marca de café. Aí bota esse café na unidade, a gente tem problema com o cliente porque ele é muito gosto. Ele já foi muito bom o café, o rendimento dele é pouco e a gente começa a passar e-mail dizendo isso, o custo fica maior, a qualidade é ruim, o cliente reclama, a gente perde satisfação do cliente, a gente perde... Como a gente faz para chegar para o cara lá e dizer, preste atenção no que eu estou falando, porque não houve. Eu passei 3 meses para poder o cara trocar o café. Aí eu falo, cadê o nosso controle? Tipo assim, a pesquisa de satisfação. Tem tudo. Mas aí os resultados. O próprio cliente passou e-mail dizendo que queria que o café não prestava, tal. E ele relatou até que não teve mais jeito. Eu peguei todas as unidades, eu passei e-mail perguntando quem utilizava o café Trancor. E aí todas responderam dizendo que ninguém utilizava, só estavam mandando para lá para mim. Aí ele, depois de muito relutar, ele mas o problema é o que eu falo. Sempre vai girar em torno do custo, sim, né? Se eu limpar um café Santa Clara, um café você consome mais, é aquela história do menor quantidade. Eu mostro a ele a menor quantidade que eu consumo, mostrei que eu aumentei, mostrei em financeiro, mostrei em quantidade, e ele relutou até o último minuto. Mas eu sempre, eu vou perguntar o seguinte, todas essas suas abordagens, no caso, você provou o custo? Provei. É porque ele não falava.
foi através de planilhas, porque isso aí é muito importante, gente. Sempre ele está mostrando, é o que eu falo sempre, dos controles. Então, às vezes, a gente faz a pesquisa de satisfação um mês no refeitório, aí deixa de fazer. E aí, o que acontece? Não tabula aqueles dados, então precisa o quê? Está tabulando os dados e está fazendo as observações. A gente faz, o cliente tem um livro de sugestão, ele escreve, eu passo tudo isso para a supervisão. Mas aí vai depender do quê? Da política na realidade. Tanto que é obrigatório, a gente não pode trocar marca. Mas aí... Que isso, inclusive, às vezes é cláusula contratual. Mas lá não é. Lá, a unidade lá é fácil de trabalhar. O cliente não cria, ele quer assim, ele quer chegar, o funcionário dele tomar o café dele e sair satisfeito para tudo certo, não tem problema. Ele é aquele assim, eu contratei você, não tem problema. Porque tem empresas aí que contratam, vocês sabem, né? Que não pode trocar a marca sem autorização. Lá é horrível. Sabe quando pode chegar você, o cliente deixar de pagar a fatura do café? Aí vai chegar lá, ó o grandão. Aí por Não, quê? então aplicou a multa. Eu quero Aí aplicou a multa, pronto, aí quando mexer no bolso, mas assim, por quê? Eu disse na Porque história. lá não deu trabalho, está passando por isso, porque uma marca pede que lá o setor de compra não entende nada de publicidade. Então eles estão Acabei de falar. mais barato. Justamente. Aí sabe o que estava acontecendo? Que tem um café que sai para os diretores, botava a menina. Saía um pacote desse café. Depois que faz o café, ela botava para poder ficar mais gostoso. Ele disse, não, está suspensa. O diretor vai ter que beber esse café. Aí quando o diretor Bebeu o verdadeiro café. ele disse, o que é isso? A esposa dele que trabalha lá, todo mundo aí vai saber por quê. Aí na hora ele vai dar a ordem para trocar de marca, que era suave. E aí tiraram, apareceu lá uma marca que eu nem lembro. Tem que ser assim. Quando ele for beber o cafezinho dele, que ele vê, ele vai dizer, o que é isso? Nossa, não. Mas lá tem gente no setor de compras que foi unidade. Sabe o que é? Então tem alguma coisa aí por detrás. Então, mas a gente E a política, Aquela velha história, desde a primeira quentinha, essa conversa. a política administrativa da empresa, que a gente às vezes não consegue resolver o problema. Sim, Mas o que eu aconselho sempre é o que eu estou falando. Temos que registrar, datar sempre e pontuar através de gráficos percentuais. Por quê? Porque se você tiver todos esses registros, gente, é um respaldo que você tem desde quando você está indicando aquele problema, sinalizando o problema e o problema está sendo adiado. Então, vai chegar uma hora que vai o quê? Vai estourar. Então, por que você não falou antes? Falei, olha os registros, mandei e-mail de aval, teve essa observação do cliente, e aí você está respaldado. Eu mandei todos a ser supervisor, porque é ele que autoriza a compra, a lista de fora. Porque é sempre a história que o barato sai caro, sempre vai sair caro. Porque vai repercutir. Né? Então, eu não entendo assim, porque esse sistema que está sendo implantado, passei por ele, quando foi o IBGE, eu peguei essa implantação desse cardápio